Bom, pessoal, então, hoje a gente tem uma aula aqui de manutenção e a gente vai dar uma... Deixa eu parar aqui por enquanto. A gente vai falar hoje aqui, nesse último módulo que a gente está vendo de manutenção, a gente conversou sobre soldagem na aula passada, né? E eu falei para vocês que a gente ia passar aqui alguns conceitos fundamentais. A gente passou, e na questão de soldagem também, eu coloquei como material complementar aquele curso completo de solda, né? Se você quiser, e eu acho que vocês deveriam querer, fazer aquele curso lá em videoaulas, acompanhar para aprender bastante, para aprender mais coisas, tem bastante conhecimento importante lá. Ah, Jonathan, mas eu não vou ser soldador. Mas eventualmente você vai trabalhar ali gerenciando uma manutenção, né? Você vai passar a trabalhar no planejamento de alguma coisa, né? Que seja no setor de compras. É conhecimento agregado que te ajuda a fazer um trabalho mais, vamos dizer assim, de qualidade. Imagina que, vamos pegar um caso hipotético, você está lá no setor de compras, aí você vai comprar insumos para sua empresa, vai comprar eletrodo. Aí, de repente, chega lá o pessoal da manutenção, né, com uma ordem de compra lá de um eletrodo que você bate o olho pelo código ali, você fala, opa, não tem necessidade desse tipo de eletrodo, não. Isso aqui é para soldar, sei lá, uma solda para vaso de pressão. A gente não tem aqui, não. Nossa, aqui é serralheria. Pode ser um eletrodo mais simples, mais barato. Aí você vira para o cara da oficina e vai dar uma aula para ele lá, uma ensinada. Fala que é realmente esse. Por quê? Porque esse código aqui não está assim sensado. Às vezes a gente aprende as coisas, não é para aquela finalidade principal, mas é conhecimento agregado que te ajuda a desempenhar um bom trabalho depois. Tá bom? Então essa questão de soldagem é muito importante. E aqui eu vou fazer um comentário particular, né, porque eu vejo as pessoas que não são da área com um conhecimento enviesado, quase preconceituoso, com certas áreas da indústria. Vamos dizer assim, aquele cara que trabalha lá com a camisa de botão no escritório, né, na administração, já aconteceu de eu encontrar pessoas desse tipo que tem um certo olhar preconceituoso para o pessoal que trabalha vamos dizer assim, no ramo de base, no chão da fábrica, vamos dizer... Produção, né? Vamos falar produção. Na produção mesmo. Né? Eu não falei da produção, né? Porque produção dá aquela noção que você está produzindo uma coisa. Estou falando ali o cara da manutenção mesmo, o cara que fica sujo, né? O cara que está suado, trabalhando no sol, o soldador, o serralheiro, né? O torneiro. Eu já trabalhei como torneiro um tempo e existe isso, né? E é muito bom quando você está lá trabalhando todo sujo, aí você chega para alguém e fala assim, aqui, você está errado. Você está fazendo errado, porque... Aí você chega para esse engravatado lá e fala aqui, se você fizer isso vai dar problema por isso. Aí você vai dar uma aula técnica para o cara que ele quebra aquele estereótipo que você... Vamos usar as palavras corretas, pessoal, que aquela pessoa é ignorante, que está trabalhando sujo ali porque não tem qualificação. Muito pelo contrário. Né? Quem trabalha na parte industrial, nessa parte vamos dizer assim, de indústria básica, né, que é essa parte de siderurgia, fundição, mecânica pesada, solda, caldeiraria, esse pessoal tem muito conhecimento. Vocês estão vendo aqui que o que a gente conversa aqui não é, que nem um professor meu falava, filigranas, não é o detalhe, o detalhe que a mosca branca do olho azul do Himalaia, não é coisa absurda, não. A gente está vendo aqui muitos conhecimentos que garanto que alguns de vocês nunca tinham ouvido falar. Polir e correia, vocês viram a cacetada de procedimento que tem que chegar, que tem que observar para dimensionar aquilo corretamente. Rolamento, é uma ciência que tem atrás daquilo lá. Solda, vocês vão fazer aquele curso lá, vocês vão ver que é uma cacetada de coisa que você tem que observar. Vocês estão estudando elétrica lá, vocês têm que observar os parâmetros de tensão e corrente para você fazer uma solda de qualidade, né? A coordenação motora do soldador influencia na qualidade de penetração, né, de comprimento de dente, né, a qualidade daquele cordão de solda. Tudo isso é conhecimento agregado que você leva para a vida, né?
Eu tô com 34 anos, 10 anos de formado da faculdade, tem 15 anos, como é que é? 16, 26, 18 anos que eu fiz o curso do Senai. Caramba, tô ficando velho. Tem coisa que eu tô fazendo nas aulas de vocês aqui que eu busquei das minhas apostilas do Senai ainda. Porque eu carrego ela, que nem estava comentando com ele aqui antes de começar a aula, eu carrego esses material e não me desfaço. É conhecimento que uma hora vai me ajudar. Né? Quando que eu ia imaginar que eu ia estar dando aula num curso técnico e eu ia precisar resgatar esse livro aqui de caldeiraria que eu tenho há uns 10 anos e nunca precisei dele. Mas uma vez eu entrei na livraria, estava lá um queimão lá, porque ninguém queria comprar esse livrinho aqui. Aí eu fui e paguei R$10 nele. Aqui, ó. Eventualmente, se eu precisar de alguma coisa, daqui, um monte de informação de traçado de caldeiraria que eu posso utilizar aqui numa aula ou no conhecimento que eu precisar no futuro. Hoje eu sou projetista. Tem muitas das coisas aqui dos livros que eu procuro que eu resgato para fazer isso. Então, não tem conhecimento perdido. Né? Eu estou divagando um pouquinho aqui, mas não tem conhecimento perdido. Então, esses links desses cursos a mais que eu coloco para vocês aí, desde o início, aqueles cursos de Excel que eu coloquei lá, aqueles cursos lá do SAP, do Engeman, aquele software de gerenciamento de produção, mesmo que você não faça ali para absorver tudo, corre o olho naqueles vídeos de vez em quando lá, que uma coisa ali se absorve. Ok? O que a gente vai ver aqui hoje, então? Mais um setor dessa, vamos dizer assim, mecânica pesada, que é a parte de fundição. Tá? Novamente, a gente não tem tempo aqui para fazer muitas considerações, mas eu vou deixar, e até já coloquei no portal de vocês lá, vocês devem ter visto que essa noite eu coloquei coisa para caramba lá, um material complementar, tá? Tem algumas apostilas, tem uma apresentação também lá, inclusive a apresentação eu vou passar aqui para vocês. Eu resgatei de quando eu fiz faculdade uma apresentação lá com alguns conceitos, né? A gente vai correr o olho nela aqui para pegar as informações, tá? Mas o que significa, então, fundição? A grosso modo, eu vou fundir um metal, eu vou colocar ele no estado líquido e vou passar ele num molde para que eu consiga gerar uma peça no formato daquele molde que eu deixei ali, de forma que eu não conseguiria criar essa peça por outro processo de fabricação. Ou porque a peça é muito complicada, ou porque os meus outros processos de fabricação não vão dar aquela qualidade. Então, eu utilizo o processo de fundição. Né? Vamos dizer, por exemplo, assim, eu tenho uma lanterna dessa, uma lanterninha assim. Eu poderia utilizar isso aqui, se ela fosse completamente, vamos dizer assim, cilíndrica, eu podia utilizar isso aqui num torno, por exemplo, e fazer uma usinagem dela. Mas se ela tiver muitos detalhes, né, vamos dizer que ela tem uma antena para cá, ou um ressalto para baixo, um furo aqui dentro, já começa a ficar um pouco mais difícil eu usinar isso aqui. Posso até conseguir, mas vai ficar mais caro. Né? Eu vou ter muita perda de material. Então, às vezes, é mais viável eu criar um molde dela, né? Vou criar um molde dessa lanterna, e vou fazer um negativo dela, eu vou criar um modelo dela, perdão, vamos usar a palavra correta, eu vou criar um modelo dela, que é uma cópia dela num outro material, e eu vou colocar esse modelo dentro de um molde, para que o formato dessa lanterna fique estampado naquele molde, e eu consiga preencher aquele molde com metal derretido. Tá? Na hora que aquele metal ele se solidificar, vocês concordam que eu vou ter uma cópia dessa lanterna? Só que, obviamente, no metal que eu estou querendo lá. Né? A grosso modo, isso seria, vamos dizer assim, a lógica do processo para obter peças por fundição. Ah, Jonathan, mas eu já vi fundição de lingote, né? Que aí tem lá o metal derretido, né? E sai uma barra contínua lá, uma lingoteira contínua. Ok, aquilo lá é um processo de fundição também. É um processo de fundição por lingote contínuo. Né? Eu tenho lá o derretimento lá no cadinho, né? O metal vai derreter, aí eu passo ele num molde, né? Só que esse molde é um molde de passagem contínua lá, e a partir daquele molde ele vai começar a solidificar, já ficando no formato da saída daquele molde, e vai me entregando tipo
Tipo a massa de pastel que vai me entregando um tarugo de massa de pastel. Tá? Aí eu vou, corto ele no comprimento que eu preciso, né, para transportar, para manufaturar ele depois de outra forma, né? Porque também eu não posso, aquilo ali vai me dar um lingote contínuo, não posso ter um lingote de 100 metros, que eu não consigo fazer nada com ele depois. Eu vou lá, corto ele em barras de 3 ou 6 metros para transportar por caminhão, alguma coisa assim. Isso é fundição? É fundição. Tá? É muito associado com siderurgia, né? Que a siderurgia é pegar lá o minério, pega o coque, joga no alto forno, aí você já consegue ali também um lingote contínuo ali e tal. Né? Mas normalmente de ferro fundido, de aço, e assim vai. Dependendo do nível de purificação que você consegue ali, você vai oxidando o carbono, aí você vai ter primeiro ferro fundido, depois tem aço e tal. Lá é um processo de fundição. A gente vai focar aqui nesse processo de fundição que eu falei para obtenção de peças. Bom, aqui lá eu vou ter um tarugo que eu posso fazer o que quiser com ele depois. Eu vou fazer tubo, eu vou fazer peça trefilada, eu vou fazer arame, que seja. Mas nesse caso, lá é um processo, mas a gente não vai focar muito lá não. A gente vai focar nessa geração de peças mecânicas por fundição. Tá joia? Consegui me fazer entender, pessoal? Falei bobagem aqui, vocês não entenderam, né? Ou pode dar continuidade, tá tranquilo? Tranquilo, entendi. Então vai. Beleza, então. Então é o seguinte, eu tenho uma apostila aqui que eu vou abrir ela, e aí a gente acompanha aqui algumas informações por essa apostila. Deixa eu abrir aqui, já vou compartilhar a tela com vocês aqui. Todo mundo vendo aí? Tá sim. Beleza. Então é o seguinte, ó. Não tem como a gente ler essa apostila inteira aqui num dia, e essa também não é a intenção, não. Né? A gente vai correr o olho aqui nos principais pontos para que vocês entendam os diferentes processos de fundição. Bom, quem quiser aprofundar com isso, né? Primeiro, né, tem muito material aqui. Eu vou deixar, inclusive, curso completo de fundição para vocês entenderem aqui também. Tá bom? Tem umas videoaulas aqui, cada uma deve ter meia hora, 40 minutos, tem umas 10 videoaulas aqui. Dá para vocês aprender bastante coisa com detalhe. Mas essas informações que eu vou passar aqui agora vai ser tipo uma nivelação de vocabulário, um nivelamento de vocabulário para que vocês consigam acompanhar essas aulas mais pesadas depois. Tá bom? Então vamos lá. O que acontece? Eu falei para vocês, então, que fundição é esse processo de fabricação de metal ou liga metálica vazado em um molde com formato e medidas correspondentes ao da peça a ser produzida. Eu tenho a peça, eu criei um modelo dela, com esse modelo eu coloquei no molde e vazei o metal líquido para que eu consiga obter uma peça cópia desse modelo que eu estou fazendo. Tá? Só que eu tenho que usar algumas técnicas para conseguir isso, né? Eu falei o conceito, né? Mas como é que a gente consegue isso? Aqui, uma vantagem desse tipo de fundição é que eu consigo diversas peças com diversos formatos que normalmente eu não conseguiria lá na usinagem, por exemplo. Né? Isso aqui é um corpo de uma válvula, por exemplo. Isso aqui provavelmente é uma turbina de um turbo ou um rotor de bomba, alguma coisa assim. Isso aqui é a base de uma PSV, isso aqui é um outro componente também. Então isso aqui já sai pronto. Eu não preciso ter muito trabalho posterior aqui. Obviamente que eu vou ter, né? Que eu vou ter algumas rebarbas aqui que a gente vai ver, né? Mas eu já tenho, vamos dizer assim, bem adiantado, quase finalizar essa peça. Normalmente, eu já faço a fundição de forma que eu tenho aqui uma sobreespessura em certas superfícies que eu já estou planejando fazer a remoção delas depois no acabamento. Né? Por exemplo, essa face de flange, essa face aqui, porque vai vir uma outra peça aqui em cima que tem uma junta, então isso aqui tem que ser retificado. Né? Mas o corpo dela aqui, para você ver, eu já não faço mais nada, eu já estou com a peça praticamente pronta. Eu só tenho que dar um acabamento posterior nela. Nisso, eu consigo já pelo processo de fundição.
eu consigo produção, lucratividade, é mais rápido fazer assim, do que eu ter um CNC violento para conseguir fazer uma pecinha dessa, tá? Ok. Mas como eu vou fazer isso aqui, então? Deixa eu mostrar uma outra imagem aqui para vocês. E tá aqui, ó, nessa apostila aqui. Nessa apostila que eu tenho essa imagem que é muito interessante, ó. Como que é feita essa questão dos moldes e dos modelos? Bom, o modelo eu posso fazer de qualquer forma. Eu posso fazer de madeira, né? Às vezes eu faço um modelo ali até de isopor, né? Eu vou contar um caso específico aqui de isopor para vocês, que é bem interessante também. Mas eu posso fazer de gesso, eu posso fazer de aço, né? Que seja, né? Às vezes é complicado fazer essa lanterna usinada, seria complicado fazer 100 mil delas, mas às vezes eu faço uma só para ser o meu modelo da minha fundição, né? Então aí beleza, aí justifica usar um CNC para fazer uma para ser o modelo. Mas eu posso fazer de madeira, eu posso fazer de gesso, eu posso fazer de qualquer coisa, né? De forma que, olha só, o processo mais comum que a gente vai encontrar, que inclusive é o que faz panela, né, essas panelas de fundição, assim, aqui em Divinópolis tem muita indústria que faz, é o modelo de caixa de areia com areia verde, que eles falam, né? Essa areia é uma areia tratada, né? É uma areia natural, só que ela tem uma granulometria específica, ela tem um aglomerante, né, um produto químico ali que dá um pouco mais de liga nessa areia, ela tem uma umidade que ela tem que trabalhar, mínima e máxima que ela tem que trabalhar ali, de forma que ela é moldável. O que acontece? Eu tenho uma caixa, eu coloco o meu molde nela e vou preenchendo ela com areia. Essa caixa ela é bipartida, tá, pessoal? Eu tenho ela dos dois lados da peça, vamos dizer assim. De forma que, por exemplo, eu tenho esse molde, ele está aqui, esse modelo está aqui, eu vou encher isso aqui de areia e vou dar uma compactada. De forma que eu consigo virar essa caixa aqui de cabeça para baixo e remover esse modelo daqui sem danificar o vazio que esse modelo deixou. É como se eu tivesse deixado ali um negativo dele na areia e a areia ficou com o formato desse modelo depois que eu tirei ela. Tá? Se eu faço isso, vou dizer assim, tá aqui, eu faço isso desse lado aqui, do outro lado do meu modelo eu faço aqui. Eu tirei o modelo daqui, tirei o modelo daqui, se eu juntar, vocês concordam que eu tenho o vazio do modelo completo aqui dentro, envolvido com areia? Essa é a lógica do meu processo de fundição por areia verde, que eles falam, né? O nome correto dessa areia é areia verde. Né? Eu retiro aquele modelo, o modelo ficou impresso naquela areia, na hora que eu juntei, aí eu vou vazar o metal líquido lá, seja alumínio, seja cobre, seja aço, dependendo do ferro fundido, vai depender da minha peça. Eu vou vazar aquele metal vai preencher aquele espaço, né? Aí vocês vão falar assim, Jonathan, mas a areia ela não desfaz, não? Desfazeria, mas você lembra que eu falei que ela tem um aglutinante, ela tem alguns produtos químicos ali que vai dar uma maior liga, ela tem uma umidade de trabalho, às vezes o próprio modelo ele é envolto com silicone, que quando o calor chega, esse silicone forma uma camada ali mais resistente na areia, tudo são técnicas, tá? De forma que quando você joga o metal líquido lá dentro, aquele vazio não se desfaz. Ele fica como um vazio que é preenchido por aquele metal, e na hora que aquele metal esfria, né, ele já não está mais líquido, ele está sólido de novo, e ele tomou o formato daquele modelo que a gente removeu de lá. Ok? Por isso que dessa forma, eu consigo peças com esses formatos esquisitos aqui, ó, que de outro processo de fabricação eu teria dificuldade em construir. Tudo bem? Agora, a pergunta de coração. Quem não entendeu o que eu falei aqui, pode falar, porque se não entendeu isso aqui, vai ficar boiando a aula toda hoje. Essa questão do modelo de areia, né, do molde de areia, o modelo que você remove, o vão fica lá aberto, fecha as duas partes ali, vaza o metal esfria e aquilo ali forma a peça já no formato que eu preciso. Tranquilo? Eu achei tranquilo.
Beleza, então. Então tá jóia. Só que tem alguns detalhes. A lógica é essa que eu falei. Beleza, vocês já entenderam. A lógica é realmente essa. Só que eu tenho que observar algumas coisas para que a minha peça saia com qualidade, né? Vamos lá. Nesse caso aqui, ó, dessas peças aqui, que eu vou ter que ter um tratamento posterior em algumas superfícies, eu tenho o meu molde e o meu modelo e o molde ali, já tem que prever uma sobreespessura de material para que eu consiga fazer aquela remoção posteriormente e ficar na medida que eu preciso, né? Se eu preciso facear isso aqui depois, para deixar plano, para colocar um flange aqui depois, uma tubulação, ó, beleza, eu vou deixar isso aqui uma gordura de espessura, para depois vir aqui com uma fresadora, uma máquina, um torno, que seja, uma máquina específica, para remover isso aqui e deixar o meu flange, aqui, a face do flange, normalizada no que eu preciso. Mesma coisa aqui em cima, mesma coisa essa superfície aqui. Ó, então, beleza. Então, a primeira coisa que eu tenho que considerar é sobre a espessura nos lugares que eu preciso ajustar a medida posteriormente. Beleza. Só que ainda assim, eu não, na maioria das vezes, dependendo da geometria da peça, que pode ser complexa, complicada, eu não vou conseguir, só com o molde, só com aquele modelo que eu fiz, fazer com que a areia penetre em cada cavidade, né, de forma a preencher todos os vazios, porque a peça pode ter muitas partes internas, alguma coisa assim, que só pela compactação da areia eu não vou conseguir. Por exemplo, tá vendo essa pecinha aqui, ó? Isso aqui é um corpo de válvula. Tá vendo que ela é furada aqui dentro? Ela precisa ser aberta aqui dentro, aqui, porque esse aqui vai na tubulação, tem que passar fluido por aqui, né? Essa parte aqui tem que ser aberta também. Por quê? Porque aqui vai vir um volante da válvula, vai vir um eixo roscado aqui, que vai abrir essa gavetinha que tem aqui dentro para fazer a abertura ou fechamento da válvula. Então o interno dela tem que ser vazado, tem que ser vazio. Se o meu modelo não tiver previsto esses vazios, né, não vai ter como, né? Eu vou tacar metal líquido aqui e vai preencher tudo, né? Mas é complicado, porque vocês lembram que eu tirei o meu modelo, né? Então, uma vez que eu tirei o modelo, eu estou com um vazio único lá dentro. Se eu vazar o metal aqui dentro, vai preencher tudo. Então, eu tenho que colocar algumas pecinhas aqui dentro, aqui, né? Vamos lá. Eu coloquei o meu modelo, coloquei a areia, compactei, tirei o modelo e ficou lá a impressão, o negativo do meu modelo vazio lá na areia. Para que eu consiga esses internos da válvula aqui, por exemplo, eu tenho que voltar algumas coisas naquele vazio, naquele buraco lá onde vai ficar metal líquido. Eu tenho que voltar algumas coisas ali para que o metal não preencha aquele local, para que eu tenha o vazio dessa válvula aqui, os internos abertos. Vocês concordam com isso? Porque, do contrário, eu vou ter uma peça toda fechadona, sem esses vazios aqui, para mim trabalhar posteriormente. Tudo bem? Tranquilo? Um exemplo bem simplesinho, esse rotorzinho aqui, né? Eu fiz o modelo, eu não consigo tirar esse modelo lá de dentro e deixar ali um tubinho de areia, lá, né? Para que não seja preenchido o buraco do eixo aqui, o furo do eixo, né? Porque quando eu removo isso daqui, eu vou remover essa parte interna também. Então, depois que eu removo meu modelo lá da minha caixa de areia, eu tenho que voltar com um componente para, nesse caso aqui, um componente cilíndrico, posicionar ele de forma que quando eu vazar o metal, ele não preencha isso aqui, porque eu preciso da peça com esse vazio. Esse elemento, esse item que eu estou falando que eu tenho que voltar lá para preencher esse vazio, o nome disso é macho. Macho mesmo, né? Não tem aquelas conexões macho e fêmea, né? É a mesma lógica aqui, né? Eu vou ter que voltar alguns machos aqui dentro, nos formatos que eu preciso e posicionados de tal forma que quando eu vazar o metal não preenche esses internos da minha válvula, do meu corpo de válvula aqui. Por quê? Porque esses internos já estão ocupados pelos machos. Aí, de forma que eu consiga, então, vazar o metal aqui, preencher tudo, e quando solidificar,
É só quebrar esses machos, né, para ter aquele corpo da válvula ali completo. Aí você me pergunta, mas você vai quebrar o macho? Eu falo, sim, ele tem que ser quebradiço para mim poder remover ele de dentro da peça aqui depois. Ó. Eu preciso remover, eu quero só a peça metálica. Ou seja, esses machos também podem ser feitos de areia, de gesso, de qualquer outro material, calcário, que de forma que ele seja possível de ser quebrado posteriormente. Ok? Entender essa questão dos machos? Então a gente já sabe o que é areia de fundição, caixa de fundição, o papel do modelo nesse aspecto aqui de criar aquela impressão negativa, aquele vazio que vai ser preenchido com metal líquido depois. A atividade de jogar o metal líquido lá dentro chama vazamento. Eu vou vazar a peça. Tá? E vocês já sabem também o que é um macho na fundição e qual que é a função dele. Bom? Alguém não entendeu essas coisas que eu falei aqui? Pode dar um grito aí, que a gente volta e explica de outra forma. Beleza, segue o barco então. Ok. Mas ainda aqui, ó, vocês estão vendo algumas outras coisas aqui, não estão? Porque, ó, tem aqui sei lá, o que é isso aqui? Um cilindro subindo aqui, tem outro cilindro subindo aqui, tem um tubo parece ser um tubo de PVC aqui, ó, subindo aqui também. Tem essa peça aqui também. Para que serve isso? Bom, imagina comigo o seguinte. Você colocou o modelo nas duas caixas, né, para fazer o fechamento depois. Aqui eu tenho até outra caixa aqui. Ó. Em cada uma das caixas você está moldando ali metade da sua peça que você precisa, porque depois você vai juntar uma com a outra, né, boca com boca, vai fechar para que você consiga ali aquele interno fazendo a peça. Perfeito. Mas você fechou aquilo ali. Como que cargas d'água você vai jogar o metal lá dentro? Né, porque está tudo fechado. Então você tem que fazer uma abertura ali para que você consiga, uma abertura na areia, para que você consiga vazar o metal. Concorda? Só que você não precisa fazer uma abertura na areia. Né? Na hora que você está jogando a areia aqui para construir o seu modelo, perdão, para fazer o seu molde de areia, você já deixa aqui um tubinho aqui, um tubo de PVC, para que você consiga, na hora, depois que você jogar a areia, você só puxa o tubo. Porque se você retirou o molde lá de baixo, retirou o modelo lá de baixo, e retirou o tubo, você concorda que isso aqui virou tipo uma janela de acesso? Né? É um cordão umbilical, é só pegar aqui, depois que você tirou esse tubo, ficou um furo aqui na sua areia, e é só você vazar o metal aqui dentro. Ok? Tá, mas o que tinha lá naquele buraco, naquele vazio, depois que você fechou a caixa? John, não tinha nada. Falei, não, tem ar. Né? Tá aberto a atmosfera, lá tem ar. Se você vazar o metal lá, e dependendo do formato da sua peça, não tiver lugar para aquele ar fugir, na hora que aquele metal solidificar, você quebrar aquela areia ali, você vai ver que fica um bolsão de ar lá, e esse bolsão de ar danificou sua peça. Você não pode ter essa falha por uma bolsa de ar lá, por menor que seja. Aí o que você faz então? Você faz outras peças, né, outros furos, de forma que você vaze o metal por e tem ali um dreno para sair, um dreno não, né, um vente para sair aquele ar, para que você consiga ter uma peça de qualidade. Beleza, então. Então eu já sei que eu tenho que ter uma entrada para o fundido, eu tenho que ter ali uma saída para aquele ar, né, uma ventilação. E tem um detalhe. Imagina comigo o seguinte, deixa eu ver se eu consigo achar aqui uma ilustração. Aqui que eu falei para vocês, ó, que o molde ele é de duas peças. Depois você tem que fechar ele ainda. Tem um detalhe que eu quero falar para vocês, é o seguinte, eu acho que tem uma imagem aqui, eu acho que vai ficar mais fácil de ver. Pode ser aqui, ó. Imagina então que eu vazei a peça.
o metal está líquido, né? Eu estou fazendo uma peça nesse formato aqui. Essa imagem aqui ela não significa exatamente isso, não, mas dá para entender por ela aqui o que eu quero dizer. Imagina que eu tenho aqui, o meu molde é retangular assim, né? Como se fosse um lingote, né? Mas o meu molde desse jeito, tá? Eu tirei o molde, vazei e a peça está lá líquida ainda. Pergunta: ela vai esfriar de fora para dentro ou de dentro para fora? Estou perguntando. Alguém pode responder. De fora para dentro, não? De fora para dentro? Então, ou seja, ela fica mais fria aqui do que aqui. Sim. Sabe? É isso mesmo. Olha o que acontece. Olha as consequências disso. Na verdade, o que acontece é o seguinte: eu tenho. Vocês já devem saber que não existe frio, existe fluxo de calor. Né? Calor, temperatura, frio é uma noção meio que nossa, humana, né? Mas fisicamente, o que acontece é fluxo de calor. Imagina que essa peça, ela está toda líquida ainda. O calor, né? A peça está quente, o calor tende a sair pela peça. Ele vai saindo e ele sai do centro para as laterais, né? Porque ele tem que dissipar esse calor para algum lugar, né? Se eu tivesse entrando o calor aqui, ela ia esquentando mais ainda, né? Mas como ela tem que resfriar, ela vai perdendo calor. Ou seja, o calor ele dissipa pelas laterais da peça. Nesse caso aqui. Então, acaba que ele vai dissipando e a peça ela vai se resfriando de fora para dentro. Ou seja, a superfície da peça é a primeira a ficar um pouco mais dura. Ela vai se solidificando, primeiro aqui a extremidade dela, e ela vai endurecendo para dentro aqui. Enquanto o miolo dela ainda está meio líquido ainda, está bem pastoso. Não é uma regra geral, mas a maioria dos metais, né, tem alguns metais que se comportam de forma diferente, mas a maioria dos metais, ele sofre uma contração de volume à medida que ele perde calor, né, que ele tem a temperatura diminuída. Da mesma forma, ou inversamente, é proporcional também. À medida que você injeta calor no metal, ele dilata. Não é? Não só em metal, mas concreto é assim também, né? Uma proporção enorme, mas é assim, né? Mas no aço, essa questão de dilatação linear, volumétrica, espacial, ela existe. Então tá. Se eu tenho aqui a parte externa mais fria do que a interna, ele vai se contraindo aqui. E essa parte que está líquida, ela tende a ocupar, a ir permeando essa parte aqui. Então, por conta desse degradê de temperatura, a parte líquida, ela tende a juntar nas extremidades que estão mais frias. E essa extremidade mais fria, ela está se diminuindo de tamanho. Então, ela está falando, ô, parte líquida, vem cá preencher esse espaço que eu estou deixando aqui, porque eu estou me diminuindo. O que acontece? Eu costumo ter vazios aqui, ó, no interior da minha, no miolo aqui das minhas peças fundidas. Ok? Essa parte líquida, ela tende a se aglutinar nas partes que estão se solidificando. Isso faz com que o centro dela aqui crie uma falha, um vazio, que não é aceitável em peças fundidas. Eu não posso ter esse vazio aqui. Aí, John, beleza, eu entendi. Né? Esfria mais primeiro do lado de fora, aí o que está líquido ele tem uma viscosidade ali, e ele vai caminhando aqui para juntar com as partes laterais e cria um vazio aqui dentro. Como é que eu consigo resolver isso? Ó, eu preciso dessa peça perfeita daqui para baixo. A minha peça é isso aqui, ó. Eu preciso dela de um ponto aqui para baixo. Daqui para cima, se ela tiver problema, não me importa. Eu vou simplesmente cortar nesse ponto aqui e a minha peça é essa. Né? Então o que eu vou fazer? Eu vou criar tipo uma cabecinha aqui, ó, né? um tampo a mais aqui, um volume sobressalente,
para que ele sirva como se fosse um reservatório de metal líquido. Porque à medida que eu vou solidificando, isso aqui vai jogando para fora, só que o vazio que vai formando aqui dentro vai escoando daqui de cima e vai preenchendo. Aí o vazio que está ali na minha peça não está mais na peça, está nessa cabeça aqui que eu vou chamar de maçalote. O nome disso aqui é maçalote. É um volume a mais que eu coloco já previsto no meu molde para que esse volume ainda líquido venha preenchendo esse espaço que vai sendo gerado, esse vazio aqui dentro, para que a minha peça, que realmente me importa, não tenha defeitos. Esse maçalote está aqui, ó. Aqui, esse maçalote aqui. De forma que, ó, pra você ver, ó, esse aqui é de concreto, tá, pessoal? Esse aqui vamos dizer assim, é o molde do maçalote. Tá? Esse aqui pode ser um maçalote também. Eu posso ter diversos maçalotes na mesma peça. Né? Vai depender da geometria da peça, para que eu consiga ter esse fluxo de material preenchendo completamente todo o meu molde, no caso assim. Tá? Então, o que é que acontece? Ó, coloquei o meu modelo, coloquei os meus machos internos lá para fazer os preenchimentos que eu preciso. Coloquei aqui os meus maçalotes e coloquei aqui um tubo para que depois eu faça a remoção para virar uma janela de vazamento. Encho isso aqui de areia, compacto direitinho, né? E vou começar a remover as coisas. Ó. Removi o modelo lá de baixo, vou remover esse tubo, vou remover esse bloquinho de concreto aqui para ficar aqui um vazio para ser preenchido. Né? Vou remover esse, removo esse. De forma que eu só fiquei com a areia e os meus machos lá dentro. Né? Tem essa metade aqui, aí eu tenho a outra metade aqui também. Né? No caso aqui, eu vou explicar o que é isso aqui, mas imagina que isso aqui é o modelo e eu vou remover ele aqui agora. Removi esse modelo, vou colocar tanto a peça de baixo, a peça de cima, vou colocar uma sobre a outra. Né? Tem um esquema aqui, ó. Caixa de machos fundição. Vou pegar aqui. Isso aqui vai dar para explicar mais ou menos o conceito. Eu estou querendo encontrar aqui uma de verdade, quer ver? Então, nesse caso aqui é o que eu estou falando para vocês. Ó. Eu tenho uma caixa aqui, eu acho que não é nem caixa de macho, não. Como é que é? Caixa de... Aqui que eu falei, ó. Eu tenho uma caixa dessa, eu tenho a outra também. Em cada caixa eu faço metade do tamanho da minha peça, junto elas boca com boca para formar aquilo lá. Né? Aí isso aqui vai estar preenchido de areia. Vamos ver se eu consigo achar uma aqui. Não tem. Aqui, ó. Vocês estavam vendo que essa superfície preta aqui, ó, é a areia que eu tô falando. A gente está acostumado com areia de construção civil. Não, isso aqui é uma areia especial. É uma areia, é o mesmo tipo de areia de construção, mas ela tem os aditivos que precisa. Tá? Olha os machos aqui. Entendeu? Aí eu fecho esse macho. Pela caixa eu consigo fazer esse travamento, né? Que ela tem os parafusos para fazer o travamento e tudo. Ó, nesse caso aqui ela está travada lateralmente aqui, né? E aqueles vazios daquele tubo que eu removi, daquele maçalote que eu removi, aqui ó, fica como se fossem uns buracos aqui onde comunica com aquele vazio lá de baixo. Em um deles, né, o que eu planejei lá, eu vou vazar o metal. Esse metal vai preencher todo o espaço lá dentro e, inclusive, vai preencher aquele maçalote. Ele tem que subir até chegar na superfície aqui, né, para que eu consiga ter aquele maçalote para ele fazer aquela função de escorrer e preencher todos os espaços lá para não ter vazios. Ok? Olha esse esquema aqui para vocês verem. Ó. Deixa eu pegar uma imagem um pouquinho melhor.
Essa aqui me serviu aqui, ó. A peça que eu preciso é isso aqui, ó. Né? Só que aí eu faço lá aquele esquema dos maçalotes e tenho aqui um ponto de vazamento. Eu jogo metal por aqui, ele vai preencher a peça, subir aqui também. À medida que ele for solidificando, o maçalote vai preenchendo aqui. Ah, Jonathan, entendi. Ok. Mas, deixa eu ver se essa imagem aqui também tá bacana. Entendi. Mas e esses maçalotes aí? Porque a peça fundiu, né? Só que eu só preciso dessa peça aqui. Mas aqui, ó, ela tá acoplada com esse canal que ficou aqui, estava com metal, ele solidificou também. Então esse canalzinho agora ele tá moldado e tá preso na peça. O maçalote tá lá, aquela cabeça enorme lá, tá preso na peça também. Sim, de fato é isso mesmo. Vai ficar. Aí o que você faz? Nesse momento, você tem que fazer os ajustes, né? Depois que você faz a desmoldagem, você faz os ajustes cortando esses excessos. Cortando, soprando aqui no caso aqui, né? Tem mais algumas imagens aqui, ó. O cara aqui fazendo um trabalho de acabamento nessa superfície, né? Você vai ver que vai ficar tipo uma linha, aqui dá para ver, ó. Vai ficar tipo uma linha mostrando aqui toda a superfície da peça. Que linha que é essa? É onde ali os dois moldes estavam mordendo no outro ali, na junção dos dois moldes, né, que acaba que penetra um pouquinho ali. Né, se você procurar qualquer, sei lá, algumas peças aí mecânicas, vocês veem que tem uma linha contínua, aquela peça lá foi fundida. Bom? Beleza. Aí você vazou o seu metal. Nessa foto aqui dá para ver o cara pegando o metal líquido, colocando no cadinho para levar lá para o vazamento. Aí nesse caso aqui ele está colocando aqui, né, não vai levar esse cadinho enorme aqui, vai pegar umas quantidades menores, estante para o vazamento do metal da panela para o molde. E aqui realmente, aqui ele já está jogando aqui o metal líquido dentro do molde, fazendo o preenchimento. Beleza, vazou, solidificou, esfriou. O que eu faço com isso agora? Bom, eu vou desmoldar isso. E o que é desmoldar? É desmanchar aquela caixa de areia, né? Quebrar aquela caixa de areia toda, quebrar aqueles machos lá e pegar aquela peça bruta. O que eu faço com aquela areia, Jonathan? Ela está inservível? Não, você vai recolher aquela areia, né, e vai trabalhar com ela de novo. Ela é reciclada. Tá? Ah, mas indefinidamente? Indefinidamente. Você só precisa corrigir aqueles itens de adição que você tem lá. Né? Você tem que colocar um aglomerante, né? A umidade tem que estar controlada, tem alguns outros elementos lá que você tem que controlar, mas você pode ir reaproveitando ela ad eterno, praticamente. Vai depender da sua manutenção com ela ali. Tá, vai chegar no momento, né, que ela já não vai dar ali um acabamento tão bom, né? Então aí é aquele momento de trocar, mas aí vai depender do seu processo de tratamento daquela areia, né? Se convém trocar, se não vai, isso aí o pessoal da produção vai desenvolver. Ok? Beleza, tem aquela peça. Eu vou cortar esses excessos, o maçalote e os canais lá que eu mostrei para vocês, né? Vou tirar aquelas rebarbas. E aí, então, é o seguinte. Vocês concordam que uma peça que ela é metal líquido e ela resfria rapidamente, ela está cheia de tensões internas, ela está meio que travada, ela tá muito, pode estar até quebradiça, né? Está falando de aço, ferro fundido, mas o termo quebradiço é aplicável também. Ela está cheia de tensões internas, né? Por quê? Porque ela resfriou muito rápido. Para que você consiga aquela peça ali ter uma durabilidade e para que ela não... Por exemplo, há alguns meses atrás eu recebi o caso de uma bomba que rachou aquela voluta, né? O corpo da bomba lá rachou. Né? Uma das possibilidades que era tratamento térmico inadequado. O que é um tratamento térmico? Eu vou pegar aquela peça e dependendo do que eu quero fazer com ela, né, eu vou aquecer a uma certa temperatura e vou deixar ela aquecida por um certo tempo e vou resfriar aquela peça de alguma forma durante um certo tempo
para chegar no resultado. Não, ficou meio confuso. Ó, em resumo, eu vou aquecer durante um tempo e vou deixar resfriar. O que vai mudar são os tempos e os parâmetros disso. Por quê? Porque dependendo da temperatura que eu aqueço, até onde eu chego, o tempo que fica lá aquecendo, o tempo que leva para esfriar, né? Porque eu posso esfriar isso dentro do forno. À medida que o forno vai esfriando, minha peça vai esfriando. Então vai esfriar bem devagarzinho. Eu posso esfriar isso, eu posso encobrir ela de cinza ou de areia e ela vai esfriar muito devagar também. Ou eu posso pegar aquela peça que está incandescente e jogar dentro da água, dentro do óleo, né? Ela vai esfriar muito rápido, né? Então, o tempo que eu levo para aquecer a peça, eu posso aquecer ela bem devagarzinho, ou eu posso colocar ela lá e aquecer rápido. Eu posso chegar numa temperatura de 200, de 300, de 400 graus Celsius. Eu posso resfriar ela rapidamente, ou eu posso deixar ela resfriar bem devagarzinho dentro do forno, ali, 2 dias resfriando. Todos esses parâmetros, né, eles vão, a mudança desses parâmetros vão receber nomes diferentes. Eu não vou entrar no detalhe aqui agora, não, mas tem diversos nomes. Eu vou fazer se eu aqueço e resfrio rápido, eu vou fazer uma têmpera naquele material, né? A estrutura metálica daquele metal muda. Ela fica muito dura, por isso que eu falo que eu estou temperando o aço, só que ela fica muito quebradiça também. A estrutura do aço ela passa a ser chamada de martensítica quando eu faço uma têmpera. Eu posso ter ali um revenimento, eu posso ter ali, o que mais? Revenimento, têmpera. O Guilherme tá aí? Ele já fez isso? Lembra algum outro nome? Tratamento térmico? Não tá aí, não, né? Assim, eu posso uma normalização, um revenimento, tem diversos tratamentos térmicos ali que eu vou conseguir propriedades diferentes com aquele material depois desse tratamento. Tá? Com isso, eu vou ter um alívio de tensões, aquele metal já vai ficar um pouco mais bem trabalhável posteriormente, né? Pode até mudar algumas propriedades, soldabilidade, né? Magnetismo, né? Dependendo da temperatura que eu chego, até o metal deixa de ser até magnético. Tá? Mas depois volta, esfria e volta também. Para quem quiser estudar mais isso, é a estrutura martensítica, austenítica, ferrítica. Isso aí tem materiais para estudar isso depois. Bah, beleza. Então, beleza. Desmoldei, tirei as rebarbas, tirei ali aqueles componentes ali que estavam os maçalotes, os canais, né? Fui e fiz um tratamento térmico, né? E aí começa aqui, ó, a parte das inspeções, né? Eu trabalhei aqui com todo cuidado, mas será que tem alguma trinca superficial, né? Aí, por amostragem, dependendo do seu processo, você vai, pega umas peças e faz uma inspeção nela. No caso aqui, o cara está fazendo a inspeção por líquido penetrante. Eu já expliquei mais ou menos o que seria líquido penetrante, mas vamos explicar bem rapidinho. Eu limpo a peça, eu aplico aqui esse líquido penetrante vermelho, né, uma cor bem para destacar. Aí eu limpo a peça, né, o máximo possível ali com uma estopa, com material adequado, e jogo um revelador por cima, né, um talco branco. Esse talco vai chupar aquela ali, vai absorver aquele líquido vermelho que entrou nas trincas, que a olho nu eu não estava enxergando, mas agora com o revelador eu estou enxergando. Ele falou, opa, tem uma trinca aqui, tem outra trinca aqui. Se essas trincas estiverem dentro da tolerância que você admite para aquela peça, beleza, a peça está aprovada. Se a trinca não tiver, opa, essa peça aqui está reprovada, pega mais algumas do mesmo lote ali para fazer uma inspeção, né, mais aprofundada para ver se não tem problema. Dependendo da peça, do grau de importância daquela peça onde ela vai ser aplicada, você vai e faz outros ensaios não destrutivos. Você vai fazer um ultrassom, você vai fazer um raio-x, dependendo do que você precisar. Tá? Essa noite eu coloquei material no portal de vocês sobre ensaios não destrutivos. A gente não tem isso no nosso evento, mas eu lancei lá também. Tá bom? E, pessoal, nem sei se você... como eu não tenho acesso às emendas dos outros semestres e das outras disciplinas, eu nem sei se isso é assunto de outras disciplinas. Se for, né, eu não estou querendo entrar aqui na seara de ninguém, só estou
julgando material para vocês aí, para servir de biblioteca para vocês consultar depois. Tá. Faço a inspeção, né? Aí tem essa parte de recuperação, se eu encontro algum defeito com as peças, se dá para recuperar, se não dá. Né? Inspeção final ali com outros elementos, até conseguir a aprovação do lote. Ó, beleza, eu fiz um lote aqui de 100 peças no dia, tirei algumas para amostra, passou, beleza, embala e envia para o cliente. Tá? Essa é o processo de fundição por areia. Né? É o mais comum que eu falei para vocês. Tem outros que a gente vai correr o olho aqui agora. Perdão. Alguém tem alguma pergunta, quer tirar dúvida, quer fazer algum comentário de alguma coisa que já passou? Não, né? Então vamos lá. Aqui, ó. Isso aqui, esse material aqui desse grupo metal, né? Eu já coloquei no portal para vocês. Vamos acompanhar alguma coisa aqui dessa apostila aqui também, tá? A gente falou dessa solidificação, né? Eu contei essa questão da contração dos metais aqui. Temperatura de vazamento, esse aqui é um parâmetro que é observado. Se vocês quiserem aprender um pouco mais, dá uma lida aqui. Tá? Todos os parâmetros de temperatura, tempo de solidificação, até a taxa de saída de calor ali por aquela areia é especificado, né? Não é aleatório, não, porque se esfriar rápido também, você vai ter um monte de problema na peça. Tem um tempo certinho para você esfriar aquilo ali. Aí tem aquela questão que eu falei, que ó, os maçalotes e tudo. A contração do metal, aí eu uso maçalote para preencher esse vazio aqui. Aqui ó, interessante, eu contei para vocês lá que a maioria dos metais eles se contraem à medida que esfriam, né? Aqui, ó, por exemplo, alumínio, zinco, ouro, cobre, ferro, estanho, todos esses aqui, ó, que está com número negativo, eles se contraem. Esse que está com o número positivo aqui, ó, apesar de, óbvio, né, serem elementos que nós não temos contato no cotidiano, eles são mais elementos de liga, né, para ser adicionado ao aço, né, à medida que ele esfria, ele expande. É meio contrassenso, mas isso acontece para esses metais. Antimônio, galho, bismuto e germânio. Transferência de calor, que vai ter algumas informações. Aqui é aquela parte lá do maçalote que eu falei. Aqui tem algumas informações, depois se vocês quiserem dar uma lida lá, sobre algumas técnicas para evitar os vazios em algumas peças aqui. Modificando a geometria das peças, a gente consegue ter uma dissipação de esforços mais adequados. Tá? Às vezes você tem uma roda lá, que fala, pô, mas ela podia ser reta. Fala, podia, mas se fosse reta, ia ter problema na fundição. Ia dar alguns repuxos aqui. Né? Então, de forma que se fizer um negócio mais com uma geometria diferente, você tem uma qualidade da fundição um pouco melhor. Né? Trincas, processo de fundição. O que eu mostrei para vocês é essa questão aqui do de areia, né? Só que tem um detalhe ainda. Às vezes, eu não preciso ter ali o molde... o molde que eu vou tirar daí, não. Eu posso ter um molde metálico mesmo ali, né, que vai fazer esse papel. Né? Em vez de usar areia para fazer aquele molde, eu não preciso trabalhar só com areia para depois desmontar aquilo lá e tal, e montar, fazer um molde novo e tal. Não. Às vezes, o meu molde, em vez de usar o molde de areia, o meu molde é metálico. Metálico, John? Mas você vai jogar metal líquido lá dentro? Obviamente que o molde, que o metal do molde tem que ser mais resistente do que o ponto de fusão do metal que você está jogando lá dentro, né? Vou fazer o molde para fundir aço. Tá, então o aço do molde tem que ser com ponto de fusão maior, né? Tem que ser um aço ferramenta, tem que ser um aço qualificado com elementos de liga para que o ponto de fusão dele suba, tá? Para que ele não se desmanche quando você jogar o aço líquido lá dentro. Eu vou fundir cobre. Beleza, faz de aço comum lá, porque o ponto de fusão do cobre é muito mais baixo que o do aço. Então, em vez de usar um molde que eu vou perder, eu uso um molde metálico, que eu uso ele indefinidamente também.
Aqui tem essa questão do alimentador. Deixa eu pegar mais coisa aqui. Fundição utilizando molde de areia, que eu contei para vocês. Como é que funciona? Tá aqui, ó. O cara vazou aqui, tem a saída, algum dreno aqui dos canais. Aqui, ó. Deixa eu mostrar. Esse negócio aqui que ele fala de fundição e moldagem plena, ele é um processo interessante que é o seguinte, ó. Deixa eu pegar aqui aquela imagem. Aqui, ó. Vocês lembram que eu falei para vocês que isso aqui era o modelo que eu ia retirar? Só que é o seguinte, imagina se eu faço esse modelo de isopor, de poliestireno, isopor. O isopor, ele é 95% a 98% ar. Por isso que ele é tão leve. Né? Só de 2% a 5% dele ali que é plástico, né? que é material sólido, vamos dizer assim. Os vazios dele, os internos são vazios, né? da estrutura do elemento. Então, se eu faço o meu modelo em isopor, fecho a caixaria, né, de areia, travo tudo e deixo o meu modelo lá dentro, o que acontece se eu vazar o metal líquido aqui dentro com o modelo lá dentro? Ó, vai acontecer que só pelo calor ele vai derreter e vaporizar esse isopor lá dentro, e eu tenho ali a possibilidade de criar um molde muito complexo. Eu posso criar ali uma peça louca lá no SolidWorks, no computador, e mandar no CNC usinar aquela peça em isopor, do tamanho que eu quiser. Né? De forma que depois que o CNC me entregar aquela peça de isopor usinada, eu pego aquele molde, aquele modelo, coloco lá como dentro do molde de areia, fecho, jogo o metal líquido lá dentro e ele vai tomar todo o espaço, o formato daquela peça maluca que eu fiz em isopor. Tá? Quando que eu vou usar isso? Porque tem um detalhe. O isopor até pode ser barato, mas a mão de obra para projetar aquela peça ali, né? O CNC, aquilo lá, é devagar e é caro. Então eu não posso usar isso para fazer panela, por exemplo. Né? Eu vou usar isso quando eu preciso fazer um protótipo de uma peça. Né? Definição de protótipo. Né? Protótipo é, por exemplo, eu vou criar uma lanterna do zero. Aí o primeiro modelo que eu faço é um protótipo. Ele pode ser na escala 1:1, ou se eu estiver fazendo um avião, né, eu posso fazer ele numa escala, aquele avião eu posso fazer numa escala pequenininha, mantendo as mesmas proporções de tamanho, para usar ele, por exemplo, num túnel de vento, para fazer análise de escoamento de fluidos daquele avião, para ver se ele tem sustentação. Então, o protótipo é a primeira peça que eu faço ainda na fase de projeto, para fazer testes, para verificar. Quando a Fiat, por exemplo, vai lançar um carro novo, ela faz um protótipo. Né? Primeiro, para ver se está tudo certo, se está funcionando, se tem que voltar e corrigir alguma coisa no projeto. Né? É engraçado que esse pessoal da automotiva faz protótipo de um carro em escala 1:1 em argila. Fica bonito pra caramba. Depois vocês procuram vídeo no YouTube do pessoal fazendo. Ok. Né? Então o cara jogou o metal lá dentro, ele vai vaporizar esse isopor, né? O metal vai tomar o formato da peça ali, né? E eu tenho que ter um cuidado seguinte, eu tenho que colocar alguns pontos de saída para aqueles gases que forem gerados lá, que vai gerar muito gás, né? E vai vaporizar esse isopor aqui, aqueles 2-3% de plástico ali gera muito gás, então eu tenho que ter um ponto de saída ali, uma ventilação daqueles gases, porque senão vai me trazer deformação na peça. Normalmente eu tenho uma peça com acabamento superficial muito melhor que se eu usasse só os modelos com machos aqui dentro. Bom? Tá, ótimo. Esse negócio de fundição em casca, não vou entrar muito em detalhe, tem as informações aqui, mas eu quero falar com vocês isso aqui que chama fundição em cera perdida. Alguém conhece esse esquema de fundição?
Já trabalhou com isso? Não, né? Tá. Então é o seguinte. Fundição em cera perdida. Imagina o seguinte. Deixa eu ver aqui. Eu preciso fazer esses tipos de peças aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo abrir isso aqui num tamanho melhor. Aqui tá bom. Eu preciso fazer algumas peças que elas são pequenas, compactas, de geometria complicada. Elas precisam ter uma grande precisão dimensional e eu preciso ter muita produção. Né? Complicou, né? Porque como é que eu vou fazer uma peça desse aqui? Ó? Sei lá, isso aqui parece ser uma peça para dissipar calor, né? Tem essas aletas aqui, alguma coisa, uma turbina que seja. Né? Eu preciso. São componentes pequenos, com grande precisão dimensional, e eu preciso de muitas deles. O processo de cera perdida me atende com isso aqui. Eu vou explicar como que é feito. Primeiramente, ó, para você ver, esses rotores de bombas aqui, ó. Não, mentira, isso aqui é turbina turbina de turbo de carro, não é? Acho que é isso mesmo. Aqueles rotores de turbina. Sim. Aqueles rotores da turbina. Ok. Como que eu vou fazer isso? Eu tenho que fundir essa peça. Então, eu vou ter alguns moldes e eu vou injetar dentro desses moldes com cera. Cera normal. Cera, giz de cera, né, de criança. Tem uma cera específica lá que é quase igual àquela. Eu vou derreter ela, vai ficar líquida, né? Vai ficar bem com a viscosidade bem baixinha, né? Quase como uma água mesmo. E vou encher esses... Perdão. E vou encher esses moldes com essa cera. Okay? Injetado, que seja, né? É quase que aquele mesmo processo de injeção plástica. Quando essa cera esfria, ela vai tomar aquele formato daquele molde, correto? Vamos dizer, por exemplo, essa pecinha aqui, ó. Eu não sei que peça que é essa, mas eu preciso de 1 milhão de peças dessa. Aí eu vou fazer um molde para encher com cera e vou fazer uma cacetada de moldes, de pecinhas dessas, só que em cera. Aí, o truque é o seguinte, ó. Eu vou ter um eixo central, embebido em cera também, tá? E cera, ela é líquida. Se eu tacar calor ali, ela vai liquefazer, né? Então, eu aqueço a pontinha dela, nesse caso aqui, por exemplo, eu aqueço só essa pontinha aqui e vou colar nesse eixo central. De forma que eu consigo fazer aqui tipo um cacho. Né? Eu tenho aqui uma coluna central de cera e eu tenho aqui várias pecinhas que foram coladas aqui, cera com cera mesmo, formando um cacho das peças que eu preciso, só que não em metal, elas estão em cera ainda. Ok. Tipo isso aqui, ó. Aqui o caixinho aqui e tal. Ótimo. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse cacho que eu fiz e vou mergulhar ele num tambor lá com um líquido que vai grudar nessa cera. É tipo uma calda de chocolate que eu estou fazendo aqui agora. Eu vou fazer algumas analogias com comida aqui que vocês vão entender muito facilmente. Eu vou pegar aquele cacho e vou afundar naquele tambor lá que tem essa calda, né? É um líquido lá que ele vai impregnar na superfície desse cacho de cera aí. E subo ele. Tá? Eu vou, mergulho algumas vezes lá, subo, ele vai dar uma resistência lá e vai secar um pouquinho. Eu mergulho de novo, de forma que ele está todo embebido ali com aquela calda de chocolate ali, né? Eu tenho ali o cacho de cera que está todo embebido com aquela calda de chocolate que é gosmenta, que é preguenta, que ela cola muito fácil.
Bom, se ela cola muito fácil, eu vou agora empanar, né? Como se eu fizesse um frango empanado ali. Eu vou empanar aquele cacho de cera que está, né, molhado com aquela calda. Tem ali um material, um pó, né, com uma certa granulometria, em que eu vou julgar, né, vou fazer um empanamento ali, realmente empanar, como se eu fosse fritar ali um frango empanado. Eu vou jogar esse pó que vai se colar naquela calda de chocolate que eu coloquei, né? Aí eu vou repetir esse processo. Eu molho lá na calda, passo no pó. Molho na calda e lanço pó lá no meu cacho, de forma que, à medida que aquela calda vai secando, eu tenho ali uma camada em volta das minhas peças de cera que foi solidificando. Ou seja, eu tenho o molde preenchido com cera. A única coisa que eu tenho que fazer agora é pegar aquele cacho que está todo empanado e já está seco, já está firme, né? E vou levar no forno. Para quê? Para que o calor faça derreter aquela cera. O calor derretendo a cera, eu levanto aqui a cacho, a cera vai escoar, né? Vai escoar completamente até deixar o meu cacho todo vazio no formato exato da peça que eu preciso lançar. Aí eu pego aquele cacho, né, que agora é um cacho que não tem mais cera, é só um cacho com molde daquela peça lá. O molde foi feito pela calda lá de chocolate que eu coloquei, junto com aquele pó que eu empanei, né? E levo agora para fazer o vazamento. Eu tenho o meu metal líquido, eu vou, por onde a cera saiu, eu vou entrar agora com metal líquido, né? De forma que esse metal vai preenchendo todas aquelas cavidades até chegar na tampa na boca daquele cacho. Obviamente, vocês estão vendo que esse cacho aqui, ele tem uma certa inclinaçãozinha assim, ó, a peça ela não está assim, né? Porque se tivesse assim, o metal ia entrar, ia dar bolsão de ar, ia dar problema nada. Então, a peça ela é um pouco inclinada, fazendo diversos cachos, né, até chegar lá em cima. A própria geometria de deixar inclinada, ela faz com que aquele eixo central funcione como uma salote, né? Porque à medida que ela vai resfriando aquelas peças ali, uma salote, o interior ainda está líquido, né? Que as peças esfriam primeiro. Aquele interior está líquido, ele vai preenchendo os vazios lá e mantém a peça, vamos dizer assim, totalmente sem vazios internos. Tá? Deixa eu pegar aqui um exemplo aqui, ó. Tem uma imagem aqui nessa apostila que é muito interessante. Aqui, ó. Esse aqui é o cacho de cera que vai ser colocado lá na calda e no empanamento. E isso aqui já é o cacho metálico, depois do vazamento do metal. A peça produzida. Aí, o que eu vou ter? Eu vou ter um cacho com uma cacetada de peça. Aí eu vou com o esmeril, com a lixadeira, com a peça adequada lá, e vou cortando uma a uma, né? E faço o acabamento superficial necessário para aquela peça ficar prontinha. Ok? Viu que bacana que é essa questão do processo de cera perdida? Por isso que fala, o que acontece com a cera? Eu perdi ela, por isso que é cera perdida. Só que você não perde, né? Você vai jogar ela lá para um tonel e você reaproveita ela. Aqui tem uma imagem legal. Aqui, ó. Eu tenho um modelo, eu tenho a montagem do cacho, eu tenho o revestimento aqui com aquela calda aí com o empanamento, eu tenho a secagem daquilo tudo, né? Aí ele está com cera, secou, eu levo para o forno para fazer a desceragem, né? Com a queima e tudo. Eu retiro aquela cera, retirei aquela cera e tudo lá, faço o vazamento, depois eu faço a desmoldagem, quebrando, faltou eu falar isso. Eu quebro todo aquele molde, né, com aquela calda que eu fiz lá do empanamento lá, e depois eu faço o acabamento e inspeção da peça. Tranquilo. Né? Peças de precisão, peças automotivas, armamento, né? Armamento usa muito esse tipo de processo para fazer as peças internas também, que você vê que as pecinhas bem pequenininhas, né? Usa esse processo de cera perdida. Ok? Alguma pergunta, algum comentário sobre esse processo? Alguém já viu isso? Já conhecia ou é novo para todo mundo?
Vocês estão aí, né? Bom, eu nunca vou falar disso, não. Pois é, se vocês tiverem a oportunidade algum dia de visitar uma empresa assim, até para quem, se algum dia alguém quiser especializar nisso, o Senai, aqui na região, o Senai de Itaúna tem um laboratório de fundição espetacular, o melhor curso técnico de fundição, e é um curso de fundição, assim, 1 ano e meio só de fundição. É aqui em Itaúna, né? Não é tão perto, mas também não é tão longe que não daria para fazer um curso desse, não. Beleza. Fundição por que a gente já viu. Deixa eu falar para vocês sobre essa questão de fundição por centrifugação. Isso aqui é feito para fazer tubos, principalmente tubo de ferro fundido, para drenagem pluvial, drenagem oleosa, para drenagem, né, que vai ficar tubo enterrado lá. Como que é feito isso? Tem uma ilustração aqui, ó. Você quer ser perdido, né? Deixa eu voltar aqui. Aqui, ó. Essa ilustração aqui vai indicar. Eu tenho um metal líquido, ele entra aqui no molde, e esse molde, ele vai rotacionar. Ele vai, é tipo uma máquina de lavar roupa quando está centrifugando, ele vai começar a rodar muito rápido. Obviamente que não é em pé, né? É deitado assim. Se fosse em pé, né, o metal ia descer para o lado, aí eu tenho um tubo mais gordo de um lado e mais fino do outro. Então o tubo a centrífuga é deitada. Da mesma forma na máquina de lavar lá, que quando ela está centrifugando, você vê que as roupas elas pregam ali na lateral da centrífuga. Aqui acontece a mesma coisa. O metal líquido ele vai entrando aqui nesse molde, ele vai entrando aqui, né? Ele só cai nesse ponto. Só que a centrífuga ela vai andando para frente à medida que ele vai jogando metal aqui. Como ela está girando, esse metal ele vai ficando posicionado na extremidade aqui do molde, né, rotacionando, de forma que ele fica girando, 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 até ele começar a solidificar. De tal forma que isso aqui só para de girar quando ele já está solidificado o suficiente para ele não deformar aquela casca que ele fez. Tá? É um processo de fabricação de tubos de ferro fundido, por exemplo, para drenagem, né, que eu falei para vocês, e esse processo ele faz um tubo contínuo, ou seja, sem costura. Tá? É um tubo que não tem emendas, uniões. Ok? Aí eu falei essa questão dos moldes permanentes para vocês, né? Não precisa ser de areia, eu posso utilizar um molde permanente, né? Os ligotamentos. E tem um negócio que é o seguinte, deixa eu ver se eu acho aqui a ilustração. Da mesma forma que acontece com injeção de plástico, né? Que eu tenho lá um molde metálico, e aí eu entro lá com um plástico derretido, aí normalmente tem um soprador, né, que faz aquele plástico juntar nas extremidades do molde. Semelhantemente, eu tenho esse processo de fundição também. Só que na fundição não tem nada que sopra, né, para colar nas extremidades. Então, eu vou conseguir fazer uma peça ali inteiriça, né, contínua, no molde metálico permanente, né, ele não se desfaz, feito de areia. Só que o meu ponto de injeção de metal líquido, ele é sob pressão. Eu não tenho ali um soprador de ar, mas eu tenho a entrada de metal sob pressão para que ele preencha todos aqueles internos daquele meu molde metálico. Tá? Então eu posso fazer fundição por gravidade, que daí vocês viram lá, só vazando o metal, ou injetando por pressão também. E aqui, pessoal, para não falar que eu não disse, eu vou falar para vocês sobre metalurgia do pó, que chama sinterização. Eu acho que em algum momento eu comentei isso com vocês nesse semestre, né, que eu falei que daria para fazer peças e ferramentas através de um processo que chamava sinterização. Em resumo, o que é? Eu tenho ali um componente metálico ou cerâmico, que por alguns processos ele é vaporizado até virar um pó muito fino. E eu pego esse pó, eu vou compactar ele de tal forma, numa temperatura tal, que cada grãozinho daquele pó, seja metálico ou seja cerâmico, ele vai se fixar ao grão próximo ali.
né? Ele vai se fundir. Só que eu não gosto de usar a palavra fundir, não, porque fundição a gente tenta associar diretamente com metal líquido. No caso da sinterização, esses pozinhos, né, eles são fixados de tal... Quer ver? Deixa eu ver só uma imagem aqui. Aqui, ó. Acontece isso aqui, ó. Eu tenho 2 grãos de pólis, por conta da pressão e da temperatura, eles começam a se unir e, de repente, eles estão presos de forma molecular. Tá? Uma ligação feita sobre calor e pressão. Eu não sei se vocês viram aquele filme do Superman de 1978, que ele dá um diamante para a mocinha lá, que ele pega um carvão e compacta esse na mão, tá com uma visão de calor lá, ele compacta e entrega um diamante para a moça. É roubado aquilo lá? Demais, né? Mas é o mesmo princípio. Aí por que eu falei dessa questão que não é fundido? É um processo de fundição? É. Só que a gente tem que ter o cuidado que o processo de sinterização, a temperatura que chega ali não é a temperatura de fusão do material, ou seja, ele não chega a se liquefazer, tá? Essa união entre os grãos ali do pó, ele se dá pela temperatura que chega até certo ponto, mas não é o suficiente para fundir, mas também pela pressão, tá? Esse tipo de processo de fundição, ele apresenta ali diversas outras possibilidades, inclusive para fazer ferramentas que a gente vai utilizar na usinagem. Aqui ele vai entregar peças ali com propriedades excepcionais, né? Inclusive com dureza suficiente para você usar para cortar aço depois. Tá? Mas a lógica desse processo de sinterização é isso, né? Pó, pressão, temperatura, ele se compacta e eu moldo ele de certa forma para me entregar certas peças. Né? Ok, falei aqui de sinterização, aqui as propriedades, aqui as tabelas, vai ficar o material para vocês. E aqui tem aqui uns exercícios, alguma coisa que fica aí para vocês pesquisarem depois. Faltam 10 minutinhos, deixa eu ver o que eu tenho aqui ainda para falar. Eu tenho uma apresentaçãozinha aqui, mas ela é meio chatinha, que é só texto. Né? Não vou mostrar ela, não. Eu coloquei no portal de vocês lá. Aqui tá uma caixaria aqui de areia. Aqui está aqui um molde sob pressão, que eu falei para vocês, né? Molde fixo. Aquele lingotamento. Esquemático, processo de fundição sob pressão. Isso aqui é de cera perdida. Aquilo que eu falei para vocês, a formação dos cachos aqui. Olha o banho, o tal do banho que eu falei para vocês naquela cauda, tá aqui. E aquela mesma imagem tá aqui também. Tá no material que eu coloquei para vocês lá, tá, pessoal? Com esses processos, a gente consegue fazer peças que normalmente seriam inviáveis, até mesmo impossíveis de fazer com outros processos de fabricação. Não vou ler isso aqui, não, porque é muito texto, já está acabando, não tem necessidade. Perfeito, meus amigos. Alguém tem algum comentário, alguma dúvida? Quer que explique ali um complemento de alguma coisa? É um momento ali, a gente tem uns minutinhos ainda para esclarecer. Alguma coisa que não ficou clara, que vocês gostariam que falasse um pouco mais, que trouxesse algum material, qualquer coisa? Muito entendido, assim, legal também. Principalmente essa parte da cera perdida. Bacana, né? Dá muita produtividade em alguns processos da indústria. Bom, então é o seguinte, ó. O que eu trouxe de material complementar para vocês aqui, ó? Com essa playlist aqui, vocês vão encontrar aqui, ó, fundição, curso completo. São 5 vídeos, na casa aqui dos 20, 25 minutos cada um, que vão falar aqui, ó, fundição conceitos básicos, fundição por areia, fundição de precisão, né, que é cera, casca e espuma, tem mais umas coisas aqui para vocês conhecerem. Fundição em moldes permanentes,
e quando a fundição der errado, e o que que faz para corrigir aquilo lá, tá? Essa aqui é uma playlist bacana, né? Você vai ver o cara conversando aqui. A minha areia também tem que ter as características, né? Tem uma vozinha meio cansada, né? Mas ele traz muitas informações aqui, muitos exemplos que práticos, inclusive. Né? Vai trazer aqui algumas ilustrações, alguns diagramas que ficam interessantes, tá? O outro que eu trouxe, ó, essa playlist aqui, ela já é um pouco mais complexa, completa. Aqui, ó, deixa eu ver aqui, 21 vídeos, né? Vocês veem que aqui, ó, 50 minutos, 30, 45, tem muita coisa aqui, né? Só que aqui também tem uma vantagem que não é só fundição não, tá? Os primeiros aqui, ó, praticamente todos tá falando junto. Fundição por cera perdida, molde permanente, de um certo ponto aqui ele começa a falar de soldagem. A partir da aula 10, ele começa a falar, ó, generalidades dos processos de soldagem. Aí mais para frente aqui ele faz algumas analogias, né, alguns metais, alguns tipos de fundição ali que vão entregar alguns metais mais fáceis de soldar, né? Ó, solda TIG, solda da MIG-MAG, arame tubular e arco submerso que a gente viu na última aula, solda por plasma. Então, eu achei isso aqui muito interessante também e acho que é válido a gente conhecer isso aqui. Quando vocês tiverem um tempinho, material complementar aí para vocês passar o final de semana. Tá bom? E por hoje a gente encerra. Acho que tá bom, né? Deu para conhecer um pouco de fundição, pelo menos ali os conceitos fundamentais, né? E com esse material complementar ali, quem quiser, quem demonstrar interesse ou tiver necessidade, pode correr atrás aí, tá? Dessa história aqui da unidade 9, ficou faltando só caldeiraria. Mas caldeiraria, para o que a gente vai conversar aqui, é muito pouco, tá? Na próxima aula, na semana que vem, eu comento ali, eu já coloquei um material ali para que vocês possam ter. Mas em resumo, caldeiraria é a capacidade de você fazer traçagem de peças ali planas para formar uma peça em 3D com um formato ali que, por outro processo de fabricação, você não conseguiria, né? Às vezes eu tenho uma curva muito longa, então não existe curva pronta, eu tenho que fazer uma curva, né? Eu tenho ali um filtro, eu tenho que fazer ali um quadrado por redondo ali para fazer uma montagem, né? Essa questão de traçagem e o que seria a caldeiraria industrial, a gente comenta na próxima aula, semana que vem. E aí eu acho que já é acho que a última aula geral, na outra eu acho que já é a semana de estudos autônomos de vocês. Aí qualquer coisa a gente faz um resumão aqui do conteúdo do semestre todo para que venha um pouco mais à memória, tá bom? Por hoje é só, pessoal. Muito obrigado, né? Até amanhã para a gente falar um pouquinho de resistência. Falou, boa